grupo moluscos. Moluscos lembra de mole, animais de corpo mole, geralmente com concha. Eles estão agrupados em 3 classes. Tem a classe dos gastrópodes, dos bivalves e dos cefalópodes. Todos eles são moluscos. Primeiro grupo, então, gastro quer dizer barriga e podes quer dizer pé. Vocês vão reparar que essa palavra aqui, podes, vai aparecer muitas vezes para outros animais também. Então, grava isso. Podes quer dizer pés ou pernas, tanto faz. Por que que eles receberam esse nome? Se você reparar bem num caramujo, aqui toda essa parte de baixo do corpo dele é o pé. Então, é como se ele tivesse os pés na barriga, porque o corpo dele entra aqui dentro da concha, aqui que está todo a barriga dele, né? Estômago, intestino, todo o sistema digestório. Sua reprodução é sexuada, existem espécies hermafroditas e espécies com sexos separados. É importante lembrar que as espécies hermafroditas, na hora de se reproduzir, um animal não pode se autofecundar, ele não pode se reproduzir sozinho. Precisa um momento ele produz gametas masculinas, ele faz o papel de macho, e um outro vai fazer o papel de fêmea. E num determinado momento eles trocam de papel. O que era macho virou fêmea, o que era fêmea virou macho, e assim por diante, assim que eles se reproduzem. Os ovos são depositados em locais protegidos. Então tem caramujo, caracol, lesma nesse grupo dos gastrópodes. Grupo dos bivalves, bi quer dizer duas, né? Então, duas valvas, são duas conchas, aquelas conchinhas que abrem e fecham. Mariscos, mexilhões e ostras são exemplos desses animais. Sua cabeça é reduzida, sem olhos nem tentáculos. As espécies enterram o pé usado para cavar. A alimentação é feita através da filtração da água. Então, é uma lesminha que vira aqui dentro e se alimenta por filtração. Respiração por brânquias e a reprodução também tem espécies hermafroditas, mas a maioria tem sexos separados. Proteção. Encolhe-se dentro das conchas e as fecham fortemente. Então, eles conseguem fechar com uma grande pressão a conchinha e só abre na hora que bem entender. Uma coisa muito interessante é que tem uma espécie de animal, a ostra, né? As ostras, elas fabricam a pérola. E isso acontece como uma forma de defesa. Então, imagina que o animal está lá com a conchinha aberta, fazendo a filtração, e cai um grão de areia, por exemplo, em cima do animal, né? Lá no manto do animal. Pode ser um grão de areia, uma partícula de qualquer coisa. Eles sentem-se invadidos e começam a produzir uma substância, né? Como se fosse uma baba brilhante. Eles vão envolvendo aquele grãozinho de areia com essa substância brilhante. E aí que se forma a pérola. Então, a pérola nada mais é do que a defesa da ostra. Terceiro grupo de moluscos é os cefalópodes, ó, podes aqui de novo. Céfalo lembra de cabeça, podes, pé. Então, animais que têm os pés na cabeça. A lula e o polvo. Então, olhando esse formato aqui, dá para entender por que eles receberam esse nome, né? São animais muito inteligentes e têm um sistema de defesa muito interessante. Alguns polvos soltam um jato de tinta na água quando estão sendo perseguidos por algum predador. Aí a água fica turva, escura e eles conseguem fugir, enquanto o predador se perde e não sabe mais aonde foi parar a presa dele. Esse aqui agora é o maior grupo do reino animal, é o grupo dos artrópodes. Artro quer dizer articulação, como nós temos no cotovelo, no joelho, nos dedos, no pulso, no tornozelo, todas as partes que se dobram. Então, são animais que têm pés, ou os pódios aqui, pés articulados. Animais com pernas articuladas e exoesqueleto feito de quitina, um material muito resistente. Quer dizer exoesqueleto? Exo é externo, tá? Então é um esqueleto externo, eles não têm esqueleto por dentro como a gente. Esse material quitina é muito duro e resistente. É só imaginar quando a gente pisa numa barata, por exemplo, e faz crack, porque você acabou de quebrar o exoesqueleto de quitina da barata. Eles estão divididos em 5 grupos: insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Então, vou falar um pouquinho de cada grupo de artrópode. Lembrando que sempre a gente está falando de artrópodes, tá? Pernas articuladas. Como é que vai diferenciar um do outro? Geralmente é pelo número de pernas, é a principal característica. Então, ó, os insetos possuem 3 pares de pernas, tá aqui, ó, um par, 2 pares, 3 pares. Alguns animais só dá para ver se virar de barriga para cima.
Eles têm um par de antenas para ajudar a sentir o ambiente e o corpo é dividido em três partes: cabeça, tórax e abdômen. Aqui só dá para ver se ele virar para cima, tá? Numa formiga a gente consegue observar bem essas três partes, a cabeça, o tórax e o abdômen. Alguns insetos possuem asas, outros não. Exemplo, formiga, mosca, grilo, barata, mosquito, pulga, é uma infinidade de animais que pertencem a esse grupo. Eles têm aparelhos bucais diferentes, dependendo da alimentação. A borboleta, ela tem o aparelho bucal sugador para sugar o néctar das flores. O pernilongo tem o aparelho bucal picador, o gafanhoto mastigador, a mosca sugador também, mas é um pouco diferente, e a abelha lambedor. Aracnídeos possuem 4 pares de pernas. Não dá para ver bem nessa imagem, mas tá, são 8 pernas no total. Não tem antenas, eles têm algumas coisas especializadas, por exemplo, o escorpião tem o ferrão, a aranha tem as quelíceras para picar, injetar o seu veneno, enfim. Então, representado por escorpiões, aranhas, opiliões, ácaros, tá aqui, e carrapatos. A maioria vivem na terra, dispersa em ambientes até mesmo na pele e animais, como é o caso dos carrapatos. Alguns representantes possuem veneno e utilizam para capturar suas presas. Respiram por traqueias ou por pulmões primitivos. Traqueias, pessoal, é um órgão que capta o oxigênio e a abertura dele está nas patas do animal. Então, nas pernas do animal tem tubinhos que se ramificam para dentro do corpo para levar o oxigênio para dentro. Por esse motivo, quando a gente joga um spray de veneno numa barata, ela imediatamente vira as perninhas para o ar e fica sacudindo. É porque ela está tentando respirar, já sabe que vai morrer. E uma coisa que eu quero falar sobre os ácaros, eles são microscópicos, essa aqui é uma imagem ampliada. Eles vivem entre nós, nos travesseiros, cobertores, cortinas, tapetes, pelo de gato e cachorro. E a princípio eles não fazem mal. Para quem tem rinite alérgica já é um grande problema. Por isso a gente precisa colocar no sol travesseiros, cobertores, cortinas, tá sempre lavando e sempre mantendo a casa limpa, sacudir cobertor só fora de casa, porque senão, por mais limpa que esteja a casa, você está sacudindo o cobertor, você está esparramando os ácaros por todo o seu quarto. Então, arrumar a cama devagarzinho e sempre ter hábitos de higiene, porque eles se alimentam de células mortas da pele. Elas caem quando a gente dorme, elas caem quando a gente se coça, elas caem o tempo todo e se esparramam pela casa e eles se alimentam delas. Próximo grupo dos crustáceos, a maioria deles é aquático. Então, eles possuem 5 pares de pernas ou mais. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pares de pernas. No caso da lagosta, caranguejo, siri, camarão já tem mais pernas ainda do que isso. Eles têm 2 pares de antenas e apêndices especializados. Por exemplo, como esse aqui, que é uma pinça, funciona como uma pinça. Daqui também. Existem exceções, tá? A maioria vive na água, mas exceções, o tatuzinho de jardim, aquele que vira uma bolinha, é um crustáceo também. Esses aqui, quando vocês vão passear nas pedras lá na praia, vocês já devem ter visto vários desses, barata da praia, tatuzinho da praia, enfim. Quilópodes, eles têm o formato corpo alongado, e aí o número de pernas é diferente para a gente comparar com outro, tá? Você não precisa saber o número total de pernas, e sim a quantidade de pernas por segmento do corpo. Então, se você observar cada segmento, né, parece um anelzinho também, mas cada segmento do corpo dos quilópodes tem um parzinho de pernas por segmento. Já os diplópodes têm 2 pares de pernas em cada segmento do corpo. Quilópodes são a lacraia, ela possui glândula de veneno, tem uma picada bem dolorida. E os diplópodes, o exemplo é o piolho de cobra, a centopeia, eles não possuem glândula de veneno. Esse aqui todinho foi o grupo dos artrópodes. Grava bem esse nome, que é o maior grupo de todos. E o último grupo de invertebrados é o grupo dos equinodermos. Todos eles terminam com domar. São todos marinhos, são animais que possuem espinhos na pele. Então, olha só aqui no nome, vamos analisar. Dermo quer dizer pele. Equino quer dizer espinho. Então, são animais que possuem espinhos na pele. Tem muitos animais interessantes no grupo dos equinodermos. As estrelas do mar são animais carnívoros e, ao contrário do que se pensa, eles se movimentam até que rápido para caçar peixinhos, moluscos, crustáceos, enfim. O ouriço do mar
Pepino do mar tem uma forma de defesa muito interessante que essa imagem aqui está mostrando. Ele consegue expelir o seu intestino, as suas tripas, quando se sente ameaçado. Então, se um predador estiver querendo capturar um pepino do mar, ele joga suas tripas para fora, o animal vai comer, sentir um gosto horrível e vai abandonar a causa. E ele vai se livrar. Depois ele regenera e cresce um novo intestino. Bolacha do mar, a gente encontra muitos desses animais aqui nas praias de Itanhaém. Dá para ver bem os espinhos dela. E quando você pega uma na mão e mergulha as suas mãos dentro da água com ela mergulhada, dá para ver essas aberturas aqui abrindo e fechando, né? Aí você vê se o animal tá vivo ou não. Então era isso sobre os invertebrados. Beijo, pessoal!